Amém, meus irmãos. Vocês estão prontos para ouvir 3 horas de palestra? Eu falei que seria a parte mais chata, mas na verdade não. Não vai ser chato, mas não vai ser 3 horas. Vou falar um pouquinho sobre amizade. Um sermão sobre amizade hoje. E amanhã, pela manhã, eu vou falar sobre o descanso eterno dos santos, que é o fim da nossa jornada. É o fim que a gente espera, né? É o lugar de descanso, é o lugar onde não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais preocupação, não tem mais diabo lá, graças a Deus, não tem pecado. Então amanhã eu espero que também seja um dia especial para mim e para vocês, porque eu tento ser aquele pregador que, enquanto prega as pessoas, eu espero que Deus também alimente a minha própria alma, né? Às vezes ele faz isso no momento de preparação, às vezes, quando não no momento de preparação, mas também no púlpito. E às vezes ele faz o contrário, às vezes eu saio mais pesado ainda do púlpito, as pessoas edificadas, e eu parece que acontece o contrário, mas Deus sabe trabalhar no coração dos pregadores. Então, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 119, versículo 63. É um sermão sobre amizade, é o cristão e o fiel, que são 2 personagens de John Bunyan, nesse livro Peregrino. Salmo 119, verso 63. Uma outra coisa curiosa, né? Os caras vieram aqui com um computador, um monte de coisa, eu venho com um pedaço de papel. É incrível, cara, isso, eu não mudo. Acharam? 119, versículo 63. Posso ler? Diz assim, ainda tem gente procurando, 119, versículo 63, Salmos. Diz assim: sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Isso aqui é um salmo que fez parte da minha vida, da vida de alguns amigos meus, durante algum tempo, né? É a preciosidade de você ter amigos que temem a Deus, a preciosidade de você encontrar pessoas que temem o Deus que você teme, que ama o Deus que você ama. Esse é o desejo do salmista. O desejo do salmista é ser amigo de todos os que temem a Deus e obedecem os preceitos do Senhor. Aqui já vai uma primeira lição disso, porque, infelizmente, algumas pessoas, até mesmo no meio da igreja, no meio da cristandade, dizem assim: eu tenho amigos ímpios que são melhores do que os amigos cristãos. Às vezes a gente escuta isso, né? Eu tenho amigos que não são crentes, nunca foram e nem têm a disposição de ser, mas são melhores do que os irmãos da minha igreja. Tem uma coisa a dizer: ou há um sério problema com a sua igreja, ou há um sério problema com você. Se você chega ao ponto de dizer ou achar que os seus amigos ímpios valem mais ou são melhores do que os filhos de Deus, que ao mesmo tempo são irmãos e amigos, se você chega a esse ponto de achar os ímpios melhores, é porque os crentes da sua igreja, ou aqui da nossa igreja, ou a nossa igreja não vai muito bem, ou a sua igreja não vai muito bem, ou tem outra opção, ou não vai nada bem com você. Então tome cuidado com isso. Por exemplo, a gente falou aqui sobre, o Wilson falou do pântano, da desconfiança, o pastor Fábio falou, o Wilson falou do pântano, né? Da desconfiança, o Fábio falou da feira das vaidades e tudo mais. Eu faço uma pergunta a você:
Imagine que você está naquele período de angústia que vários cristãos na história da igreja passaram. E você também pode passar. Onde parece que o pecado se tornou rei do seu coração. Você é um cristão. Onde parece que o pecado, ele parece tomar conta de cada detalhe da sua alma. E você começa a sucumbir em agonia e angústia. E para piorar, vem o pecado, ainda vem o diabo para te acusar e te esmagam em acusação o tempo todo. Se você está cercado só de amigos ímpios, o que você faz? Você chega para eles assim, me instrua, o pecado tem esmagado a minha alma, o que eu faço? Talvez ele vai dizer para você, pecado nem existe, para com isso, isso não é pecado, isso é uma outra coisa. Qual é o conselho que ele tem para te dar? Eu fico imaginando, se eu sou cercado de ímpio, eu estou lascado, irmãos. Qual o conselho que ele tem para mim, nesses momentos onde parece que as ondas do inferno querem tomar a alma do cristão e o coração do cristão? Quando o diabo o cerca no deserto e começa a querer ganhá-lo, o que o ímpio vai falar para você? Eu sei que o ímpio pode dar vários conselhos quando você diz, minha namorada me largou. Ele vai lá, não, tem uma outra menina que é muito boa. Mas e nessas questões espirituais? Porque se tem uma coisa que o cristão, se você ler o livro do Peregrino, você não vai negar isso também. Não tem como negar. Se tem uma coisa que existe, que os cristãos sabem, é que a gente tem um inimigo espiritual que nos cerca o tempo inteiro. Como o ímpio vai lidar com isso na gente? Se você está cercado de amigos, de bons cristãos que temem ao Senhor e amam ao Senhor, e você leva essas questões do seu coração para Ele, talvez Ele leve você a um salmo muito lindo, porque eu creio nessa edificação. A gente consola por meio da palavra de Deus, eu creio nisso, eu já vivi isso. Às vezes uma palavra que você não lembra da Escritura, um irmão em Cristo teu vai e traz para você. Aí você fala, meu Deus, eu conheci, mas eu nem lembrava disso. Aí imagine que você tenha pelo menos um amigo cristão que é um bom cristão e fale das agonias do seu coração, que os pecados estão voltando e que a acusação está vindo na sua mente e parece que Deus não te quer mais e parece que o diabo está te amassando e o seu conselheiro cristão, não ímpio, cristão, está só te ouvindo. E depois ele fala para você o seguinte, Salmo 40, no verso 11, irmão. Não abra não, só me escuta, finge que eu não vou enganar vocês não. Salmo 40, verso 11 diz assim, o ímpio não faz isso, só um bom cristão. Senhor, não retires de mim tua compaixão, teu amor e tua fidelidade guardem-me sempre, pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, o meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Um bom cristão tem esses versículos. E como te consola? Você não é o único que passa ou que passou por isso. Tem um grande salmista que passou por isso. E o que ele fez? Confessou a Deus. Ele orou, ele disse, apressa-te. Um ímpio não aconselha isso de maneira alguma. E quando você pega esse texto, é muito bom saber que você não está sozinho na caminhada. E olha que incrível, você tem um companheiro cristão ali que você pode apalpar, ele é visível, e que te apresenta um outro companheiro cristão que é um salmista. E você fala, meu Deus, um salmista passou pelas mesmas coisas que eu. Aí você é consolado por meio da Escritura, Senhor. Se ele vivenciou isso, ele clamou o seu nome, é porque ele acreditava que mesmo passando por tudo isso, os seus ouvidos estavam inclinados a ele. E você sabe que você acaba sendo encorajado a clamar, Senhor, eu não consigo arrancar os pecados do meu coração, mas a tua mão pode. Apressa-te em me salvar. Companheiro sou de todos os que te temem.
e obedecem aos teus mandamentos. É muito bom ter essas amizades. Busquem essas amizades. Com o peregrino de John Bunyan, o cristão, não foi assim. Você sabe qual foi a primeira amizade dele? Aquilo que eu amo John Bunyan. Eu amo John Bunyan. Compre os livros de John Bunyan. Se delicie no livro de John Bunyan. Acho que vocês leem assim, John Bunyan, compra. E leia, que é muito bom. Eu adotei a linguagem dele. Eu sempre falo peregrinação cristã. Eu entendi que é realmente uma peregrinação. Eu entendi isso. O primeiro companheiro de peregrinação do cristão, você sabe quem foi? Porque o meu tema é o cristão e o fiel. Você sabe quem foi o primeiro companheiro dele? Foi um homem chamado Flexível. Esse foi o primeiro. O outro saiu fora. O outro não quis nem saber, não. O Flexível quis seguir. Falou, rapaz, a sua notícia é muito boa. Tem uma cidade celestial, onde não tem mais dor, mais lágrima. E uma coisa que lendo o livro Peregrino eu até ri, é que o cristão contando para ele como era, disse assim, lá não tem pessoas grosseiras, mal educadas, não tem... não! Eles estão vindo da cidade da destruição, isso é uma boa notícia para quem vem de lá, né? Não tem gente grosseira lá, não. Lá é tudo doce, lá é perfeito. E o Flexível começa a se interessar pela mensagem do cristão. E ele fala assim, eu vou contigo. O outro vai embora, mas eu vou contigo. E começa a peregrinação cristã. O cristão e o Flexível. Até eles caírem no pântano da desconfiança que o Wilson falou. E sabe qual foi o mais triste? Quando eles caíram no pântano, ao invés de um ajudar o outro, o Flexível começa a murmurar. Foi para isso que tu me chamou? Esse é o caminho que eu devo seguir? É isso? Nossa, se isso é o início, imagine lá no meio. Imagine o restante da caminhada. Olha o que você fez comigo. Agora estamos presos nesse pântano. Aí você sabe que o livro conta? Que o Flexível ganha força, ele sai do pântano da desconfiança, mas ele sai para voltar para a cidade da destruição. E o livro diz assim, então, olha que triste, o cristão ficou sozinho se batendo no pântano. Que horrível, né? Você sabe por quê? Porque o primeiro companheiro dele foi Flexível. Não podia ser o perseverante, o primeiro companheiro? Porque se fosse perseverante, ele falava, ainda que a gente fique aqui 10 anos, o auxílio vai chegar, cara. Não, mas a gente vai morrer, não. Se fosse perseverante, a gente vai ficar aqui 15 anos, o auxílio vai chegar. Porque está escrito, 7 vezes cairá o justo, e de todas eu colocarei de pé. Lembra que são as promessas, a chave do pântano? Porque está escrito que Ele é poderoso para guardar os nossos pés de tropeçar. Está escrito. Mas não era perseverante, o nome dele era Flexível. Ele voltou. E lendo isso, você vivenciando o livro, e lendo, e degustando o livro, sem ler, com vontade de acabar, você pega assim, meu Deus, o coitado do cristão ficou se batendo sozinho, o outro foi embora e nem ajudou. Aí até que chega o auxílio, que foi dito aqui, estragou até meu sermão. Mas Joel Bick, que é para mim, um dos maiores entendedores dos puritanos vivos, ele diz o seguinte, que, na verdade, o auxílio ali também representava Jesus Cristo. Porque quando Pedro estava afundando no mal, o auxílio chegou e deu a mão a Pedro e tirou ele de lá. Foi o auxílio que tira o cristão do pântano, da desconfiança. Então, o Flexível foi o primeiro companheiro dele de viagem. Um mau companheiro. Escolheu mal, muito mal. O fiel aparece só lá na frente. Vou pegar o meu iPad aqui. O fiel aparece só lá na frente. Mas você sabe uma outra coisa bonita que tem no livro? É que quando o cristão encontra fiel, sabe o que acontece? Eu causo um suspense, né? Sabe o que acontece? Ele comemora. Ele diz assim, ei, fiel. Aí o fiel olha para trás, deixe-me ser seu companheiro, cara.
Porque passou muita coisa até ele encontrar um fiel para caminhar junto. E quando ele encontra, ele fala, ei, ele chama a atenção do fiel. Ele procura fiel, ele fala, eu quero caminhar contigo. Me espera, eu quero ir junto. Um tempo atrás, eu aconselhando uma adolescente da igreja, e eu falei para ela o seguinte, procure na igreja, é importante você na igreja ter visão de águia. Eu sei que muitas igrejas aí, quando falam de visão de águia, está falando de outra coisa, né? Noite da águia, noite, né? Visão da... Dentro da igreja é importante você ter visão de águia. Sabe para quê? Para você detectar quais são as melhores companhias. Você detectar o cristão mais espiritual. Gálatas 6 diz que quando alguém cai, é o espiritual que o restaura. Então, seja um caçador de cristão fiel dentro da igreja. A ideia é de caça mesmo. Eu aconselhei esse adolescente e falei, olha, a partir de hoje você vai olhar e vai ver a melhor menina, mais velha do que você, mais experiente do que você, que já é uma moça, e vai andar com ela. Caça ela, se aconselha com ela, conta das suas dores para ela. Encontre uma mulher fiel na igreja. Porque está escrito, consolem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros. Uma outra coisa interessante que acontece é quando o cristão encontra o fiel, eles começam a trocar experiências. E o que eu vejo em John Bunyan é que as experiências de um não é do outro. Eu sei que pode acontecer de eu encontrar cristão que tenha tido as mesmas experiências que eu, ou pelo menos semelhantes. Isso me ajudaria muito. Mas com o fiel cristão, não. Eles tiveram experiências diferentes. O fiel não caiu em muitas tentações que o cristão caiu. Porém, o fiel conta de uma tentação que o cristão não caiu. Olha, ele pode ter caído em pântano, ele pode ter caído um monte de coisa. Ele pode ter sido iludido pelas montanhas e tudo mais. Mas o fiel conta para ele e ele quer saber. Porque uma pergunta dele, quais foram as provações que você encontrou, fiel? Me conta, porque isso me edifica, eu quero saber. Era diferente. Mas fiel diz para ele o seguinte, eu encontrei pelo caminho uma pessoa chamada sensualidade. E quando você para estudar a vida de John Bunyan, esquece agora o livro, agora estou falando de John Bunyan, ele não era o homem caçador de mulher, a fragilidade não era essa dele, ele tinha outras fraquezas, porque a história diz que John Bunyan era tímido com as moças, e ele se coloca como cristão na peregrinação, não era a tentação dele, mas fiel diz, olha, eu encontrei ela, os lábios dela eram tão doces. Aí o cristão ficou, mas e o que houve? Você caiu na sedução dela? O cristão quer saber. Aí ele, não caí não, mas tem certeza? Aí o fiel diz assim, eu não sei se eu caí completamente, ou se ainda tem alguma coisa dela em mim. Aí o cristão insiste, mas você caiu? Ele diz, não caí, eu não caí. Mas tem algo interessante que o fiel diz, eu tive que fechar os meus olhos para ela. São ensinamentos. Eu tive que fechar os meus olhos para não cair no feitiço dela. Porque se eu não fecho, eu caio. Paulo é muito sábio quando dá esse conselho. Fuja das paixões da sua mocidade. Corra delas. Fiel teve que fechar os olhos, porque se ele fica olhando para a sensualidade, o livro usa a palavra enfeitiçado mesmo. Ele acaba ficando enfeitiçado até que ele cai nela. Repara a diferença do companheirismo e da amizade agora. Não, cristão, foi mais ou menos. Eu ainda tenho um pouco dela em mim, mas eu não caí. Eu fechei os meus olhos para ela. Eu consegui fugir dela. Eu lembro de um desenho que eu via quando eu era criança e dizia que nesse desenho tinha algumas falas do diabo, que é o Rei Leão, né? Dizia que tinha algumas coisas subliminares, né? Que um menino pegou a faca para matar a mãe. Eu não sei como, meu irmão via 12 vezes por dia. Ai dele se pegasse a faca para minha mãe. E o interessante nesse desenho
é que tem uma parte que o leão pai, como é que é o nome dele mesmo? Mufasa, né? Ele fala para o Simba eu lembro, cara, não vá lá. Cuidado com aquele lugar escuro, sombrio, não vá. Só que o Simba, meio adolescente, meio bobo, ele vai. Aí tem uma cena no desenho que diz assim, perigo? Eu rio na cara do perigo. Você sabe por que ele fala isso? Porque ele é um leão bobo, adolescente, idiota, que não sabe quem é ele e não sabe quem é o perigo. Entende? Eu vou falar uma coisa que é clichê aqui, mas é bom a gente relembrar, né? A Bíblia fala para a gente resistir o diabo a gente resiste. Mas as paixões a gente foge. É para fugir mesmo, irmão. Foge mesmo. Não ri na cara do perigo, não. Simba não conhecia a fragilidade dele mesmo. Ele se achava um Mufasa, porque ele era um leão. Mas ele não era um leãozão, ele era um leãozinho ainda. Ele não sabia que ele tinha hienas. Ele não sabia. Era um vale de ossos. Vocês lembram que viram, aqueles que viram o desenho? E ele começa a rir, gargalhar, até que as hienas começam a gargalhar atrás dele. É um perigo. Até que o pai dele depois vai lá e socorre ele. Quem viu o desenho sabe de tudo isso. Então, o fiel, ele fecha os olhos para a sensualidade. Ele foge da sensualidade. São as experiências dele. Uma outra coisa muito bonita que eu encontro na experiência do fiel, quando ele começa a compartilhar as experiências dele com o cristão, ele diz o seguinte, tem uma parte, e outra coisa que ele encontrou que o cristão não encontrou, foi um homem chamado o homem velho. Você sabe quem é? Adão. A literatura é incrível, gente. Ele diz para o cristão, eu encontrei o homem velho. Você está vendo a beleza da literatura de John Bunyan? É lindo demais. Aí o cristão, você encontrou o homem velho? E quem ele era? É conhecido como o primeiro Adão. E como foi o diálogo com o primeiro Adão? Ele tentou me trazer para ele. E como foi? Eu até fiquei meio assim, inclinado a ir até ele. Mas até que eu despertei, eu fugi dele, mas ele disse assim, vou enviar alguém para te esmagar. Então o fiel começa a fugir de alguém. Só que ele diz, esse alguém foi tão rápido quanto o vento, que me derrubou no chão. E esse alguém começou a me espancar, com muita força. E o cristão, ouvindo tudo que o fiel contava, eu não passei por isso. E ele fala, e esse cara me espancava, até que eu disse para ele assim, tenha misericórdia de mim. Mas esse homem que veio me bater disse assim, eu não sei demonstrar misericórdia. Quem é esse homem? Pastor, é o diabo. Não, é Moisés. Você sabia disso? É Moisés. E Moisés é quem, gente? Representa quem? A lei. A lei, vendo que ele estava se inclinando ao velho homem, foi lá e puniu ele. E a lei bate nele até esmagá-lo. E a lei começou a esmagar ele, Moisés começou a esmagar, porque ele estava se inclinando aos pecados de Adão. Então a lei tem que punir o pecador, a lei começa a punir o fiel. É a experiência que ele teve no passado, no início da peregrinação dele. E ele fala assim, minha irmã me bateu tanto, cristão, ele me bateu tanto, que se não chegasse a ajuda eu tinha morrido. Aí o cristão, mas que ajuda? É uma outra parte muito linda do livro. Que ajuda? Alguém mandou parar. Alguém mandou parar? Alguém falou, para. E quem foi? Isso é muito bonito. Diz assim, foi um homem das mãos furadas. Mandou a lei parar de bater nele. O homem das mãos furadas chegou. Ele assume o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aquele homem que espancava ele, o Moisés, a lei, e ele fala que se não chegasse o homem das mãos furadas, ele ia apanhar até morrer. E esse homem chega e resgata fiel. Deu para reparar a diferença das experiências? Porque quando tu vê a peregrinação do cristão é o pântano do não sei o quê, a luta com Apólion, né? A montanha do não sei da onde. São as experiências do cristão, gente, de um personagem.
A do fiel é outra, mas também é forte. É importante a gente dividir as nossas experiências para eu saber que eu não sou o único pecador aqui dentro. Porque se eu chego para você, e no livro tem o tagarela, tem um monte de falador no livro, tem o loquaz, que é aquele que fala, sabe muito de teologia, muito. Fala, quer discutir. Ele chega para o fiel e fala assim: tu quer discutir o que hoje? O que você quer falar? Vamos falar do quê? Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de teologia, do quê? Aí o fiel começa a cair no engodo desse falador, né? O que você quer discutir? Quer falar sobre isso, sobre teologia, disso? Vamos lá, vamos sentar. E eles começam, e o fiel começa a gostar da conversa, até que o cristão fala assim: ai, fiel tá caindo na lábia desse cara, eu conheço esse cara, ó. Você sabe quem é que livra fiel das lábias desse homem? O cristão. Olha, eu conheço ele. É uma outra coisa interessante. Ele sabe muito de teologia, mas em casa ele não é crente. Olha, John Bunyan escreveu isso no século XVII. Ele sabe falar muito de Deus, mas olha, o testemunho dele é horrível. Vai ver na casa dele como ele é. Coisa que a gente prega do púlpito, está escrito em literatura antiga. Então as experiências do fiel também são boas. Amanhã eu estou me preparando para falar sobre praticamente, não toda, mas quase toda a jornada do cristão. E fazer um paralelo com o novo céu e a nova terra. Mas é importante esse conhecimento e a troca de experiência de um cristão para outro. Como isso pode fazer falta na nossa vida? Como isso pode fazer falta na minha vida, na sua vida? Um homem, uma vez, um homem cristão, passando por um grande problema que ninguém conseguia resolver o problema dele. Ainda mais quando se trata de problema da alma. Até que chega um outro bom homem cristão. Sabe qual é o testemunho dele? Eu ouvi. Cara, eu estava meio que perdido. Ele chegou. Só o fato dele ter falado assim: o que aconteceu? Isso. Só o fato dele ter dito assim: ó, eu cheguei aqui, eu já sabia de tudo isso, já passei por isso, e tudo. Sabe o que mais eu passei? Isso já foi suficiente para consolar o outro homem. O fato de ele dizer: e Deus foi na minha vida, e é na tua também. Ele me tirou de lá, e Ele vai tirar você também daí. Isso consola. Agora, se você encontra um bando de tagarela, que você vai confessar pecado, não, eu nunca. Quais foram as suas experiências? Nenhuma. John Bunyan, no livro Graça Abundante, ele resolve se confessar para o homem que ele achava que era um homem bom, um bom cristão. Ele começa a confessar os seus pecados. Aquele homem começa a dizer para ele que ele não tem mais perdão para o pecado de John Bunyan. E ele começa a dar conselhos bem terríveis para John Bunyan. Não, parece que não tem mais chance mesmo para você. Isso é real, não é do peregrino, não. A vida de John Bunyan. Só que, graças a Deus, John Bunyan teve discernimento. Você sabe qual foi o discernimento que o John Bunyan teve? Esse homem nunca teve experiência com o diabo. Olha só que coisa forte. Porque na igreja a gente só fala da experiência com o Espírito, né? Espírito Santo, com Deus. Mas Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ter uma experiência com o diabo. Então, o John Bunyan, ele queria conversar com alguém que tivesse tido esse encontro, essa luta, para mostrar para ele como lutar. Pelo menos para ele saber e ver que alguém sobreviveu na luta contra o diabo. Entende? A ilustração é essa. Imagine que eu sou colocado numa arena para lutar com um gladiador tal. Eu me conhecendo, eu ia investigar, eu ia pesquisar, saber quem foi que lutou com ele e sobreviveu, para ver se eu tinha alguma chance. Agora, se todo mundo que lutou com ele se deu mal, é terrível isso. Mas se me vem 5 ou 6 dizendo: cara, não, eu venci. Como você venceu? Assim. Isso alimenta a minha alma e me dá força para continuar. Um outro conselho que eu tenho para vocês sobre amizade, e talvez essa frase aqui seja forte, você não entenda. Não me chame de espírita, por favor. Não me chame. Faça amizade com os mortos. Entenderam ou não? Sim ou não? Não. Faça amizade com os mortos. Isso aqui não é espiritismo.
Isso aqui é cristianismo. Porque eu estou falando de mortos, não que voltam. Eu estou falando de mortos que deixaram um legado escrito e você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Você precisa ler, conhecer a história da igreja. Porque eu aprendi uma coisa com um homem chamado W. Tozer, que também morreu. Eu lendo o livro dele, diz assim: nenhuma experiência é inédita, meu amigo. Você não é o cara que chegou, o diabão lá, isso aqui eu que estou parafraseando ele, né? E resolveu pegar você porque você é o maior da história da igreja. Não, não é inédito. Sempre tem alguém que passou pelo que você está passando agora. Procure-o. Então, caminhar com esses cristãos que morreram e venceram as tentações que a gente está enfrentando hoje, isso também é consolador. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Se você, pode ter alguém aqui, tem passado por momentos de crise de fé, dúvidas, crise de fé, você sabe qual é o que você está passando. O próprio John Bunyan pode te ajudar. Leia, que ele vai confessar um monte de coisa que ele passou, agora não no livro do Peregrino, agora na autobiografia dele. E eu estava falando, desculpa, caiu o meu negócio aqui. Eu estava falando com o pastor Fábio, e eu que já falei para alguns membros da igreja também, eu prefiro autobiografia do que biografia. As duas coisas são boas, mas eu prefiro autobiografia. Porque são coisas que somente aquela pessoa pode falar, que estava aqui, ó. E o John Bunyan tem uma autobiografia. E ele não tem nenhum pudor em confessar aquilo que passou pelo coração dele. Eu até falei já aqui para os membros da igreja, vou repetir, o John Bunyan teve um momento que ele dizia assim, que eu estava pregando no púlpito. E enquanto eu estava pregando no púlpito, o diabo vinha até mim e dizia assim: por que você está pregando esse texto se ele te condena? Olha o John Bunyan falando. Então ele falava assim, então eu era tentado a interpretar aquele texto de uma outra maneira para não me condenar. Deu para entender? Dá para pegar até vários exemplos, né? Não, mas aqui não foi bem assim, porque você sabe que é teu pecado, então tu vai tentar, né, dar um jeitinho ali para o texto não te condenar. Então John Bunyan falava assim, que o diabo falava no ouvido dele, interprete o texto de outra maneira. Ele dizia assim, não, vai ser do jeito que está escrito. E sabe qual foi o princípio que ele adotou para a vida dele? Isso aqui é muito poderoso também, alguns irmãos da igreja sabem. Ele disse assim, ainda que eu vá para o inferno, eles não vão. Eu vou pregar o que está aqui. Porque ainda que me condene, eu vou salvar a alma deles. Aí vocês podem dizer, mas isso é antibíblico. John Bunyan está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Não. Porque Paulo dizia a mesma coisa, eu preferiria ser anátema do que ver o meu povo perecendo. Então John Bunyan adotou esse princípio, sabe para quê? Para ele continuar pregando fervorosamente, mesmo quando o diabo estava pregando o contrário no coração dele. Gente, que paradoxo, ele falava as coisas do Espírito para a igreja e no púlpito o diabo falava as coisas do diabo para ele. Mas você só vai saber disso se você for buscar na literatura. Ele vai contar as crises de fé que ele teve. E você vai ver, meu Deus, eu vou caminhar com esse cara. Você quer ver outro problema? Um outro socorro, talvez, né? Se sua mente te atormenta, se você não tem mais vontade de viver, procure John Newton. Seja amigo dos mortos. John Newton morreu, ó. Sabe por quê? John Newton foi conselheiro de um homem chamado William Cowper, que tinha vontade de morrer. Era cristão, tinha vontade de se matar. Então John Newton foi o consolador de William Cowper. Você precisa de consolo para a sua alma. Você precisa de encorajamento para continuar vivendo e descobrir que a vida é um vapor. Se ela já é um vapor, para que cortar o vapor pela metade? Ela já está acabando, é rápido. Então você precisa ser consolado e encorajado a continuar vivendo até que Deus diga, venha. Então você precisa de John Newton, que tem experiência em consolar. Então caminha com ele, vai ler, pega os livros de consolo do John Newton.
Faça dele o seu amigo na peregrinação cristã, mesmo morto. Faça ele seu amigo. Se você sente um grande peso e percebe que, se não for a graça, você não consegue mais caminhar, leia Paulo, que caminhava com espinho na carne, mas juntamente com a graça de Jesus Cristo. Ele caminhava com esse peso, com uma estaca cravada na alma dele. E Jesus disse: a minha graça te basta. Faça amigos mortos. Caminhe com os vivos também, é óbvio. Uma coisa não exclui a outra, né? Mas você sabe uma das crises da igreja? Uma das crises da igreja de hoje, eu sei, é só a Escritura, somente a Bíblia, eu sei disso. A Bíblia é o maior livro, eu sei disso. Mas um dos problemas é que muitos cristãos acham que Deus nos deu só a Bíblia. O Espírito Santo levantou mestres na história da igreja. O Espírito Santo levantou cristãos na história da igreja para escrever as experiências que eles tiveram, para que edificasse você também. Use isso. Use essas ferramentas do Espírito que ficaram para trás. São nuvens de testemunhas. Vocês entendem o que eu estou falando? E a gente tem uma nuvem ainda muito maior, porque eu tenho Abraão, eu tenho Jacó, eu tenho John Bunyan, eu tenho William Cowper, eu tenho um monte. Use isso para a sua vida. Use as Escrituras, leia os Salmos, mas pegue os bons livros também para a edificação da sua vida. Faça amizade com eles. Ande com eles. Por incrível que pareça, eu estou caminhando para o final. Tem uma parte aqui, no livro, que é na página 111, mas você não tem um livro aí. Não adianta falar. Existe um personagem chamado Evangelista, que foi o que guiou o cristão. Ele reaparece na história do livro. E aqui, ele vai falar da cidade da vaidade que o Fábio falou. É uma outra coisa muito bonita que acontece aqui. Porque o evangelista chega, ele começa a falar da cidade. Só que ele dá uma pausa, entendeu? Ele pausa. Parece que ele não ia falar mais. Só que no livro diz assim, eles sabendo que ele era profeta, que ele falava da parte de Deus, disseram, fale mais. Fala mais das coisas para a gente, nos instrua. Ele, tá bom. Aí ele começou a falar da cidade que eles iriam entrar. Mas ele disse o seguinte, um de vocês vai morrer lá. Vai ser martirizado. Os homens vão matar. Um de vocês. Ele diz assim, mas esse que morrer, olha que forte isso aqui, esse que morrer lá é sortudo. Você sabe por quê? Porque ele chegou na cidade celestial. O que ficou tem menos sorte, porque ainda tem toda a peregrinação nesse mundo com o diabo, o mundo e a carne, e o outro vai embora. Às vezes tem alguns, até mesmo cristãos, que falam assim, poxa, podia ser como na época de Noé, né? A gente viver 600 anos, 700 anos, falou, Deus me livre. Viver 600 anos nesse mundo de dor, de sofrimento, de lágrima, vendo filho, neto, bisneto, tataraneto, um monte de coisa, morrendo, e eu vivo. O diabo vindo atrás de mim de tempo em tempo, porque ele vai embora e volta, ele vai embora e volta. 600 anos, Deus me livre. É um pensamento, às vezes, que vem, né? É bênção de Deus viver até os 80, até os 90. É bênção, né? Às vezes eu não entendo alguns pensamentos. E alguns ainda falam assim, eu não entendo Deus. Porque ela morreu. Era uma cristã, um marido que não presta, o marido é depravado, mas vai a outra que é boa e morre. Eu já ouvi isso ali perto da minha redondeza. Parece que Deus só quer deixar os maus aqui. Eu não entendo Deus, Deus não pode fazer isso. Será que a Bíblia tem uma resposta para isso? O livro Peregrino tem, e é essa. Ele é sortudo. Será que a Bíblia tem? Abre aí em Isaías 57. Isaías 57.
Quem está em Salmos é só ir para frente. Isso é um questionamento, ó. Verso 1, Isaías 57, verso 1. Olha o que diz. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Escuta uma coisa, a morte para o cristão é bênção de Deus. Ah, mas eu não quero morrer, pastor. Paulo chegou a colocar essas questões. E Paulo disse assim, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Mas por causa da igreja ele fica. Não é a hora dele ainda. Mas qual era o desejo dele? E uma coisa que eu estou tentando entender na minha vida, e eu quero alcançar isso. Porque eu sei que o quanto mais eu entender como é o reino de Deus e a companhia de Jesus, o meu medo da morte vai diminuir. Mas para isso, o meu desejo por Cristo tem que aumentar. Quanto mais Cristo se torna um tesouro para a minha vida, menos eu temo a morte, porque no amor não há medo. Menos eu temo o juízo de Deus, porque o amor lança fora todo o medo. É por isso que o evangelista disse isso. Aquele que morrer lá pode até sentir uma dor momentânea, mas ele é o sortudo. E o que ficou tem menos sorte, porque ainda tem uma longa jornada até chegar à cidade. E naquela cidade não há dor, não há lágrima, só há alegria e a presença de Jesus Cristo. A presença com os santos que morreram. Aquilo que nos falta hoje, nós teremos amanhã lá. Que esse nosso desejo de continuar a peregrinação por amor a Cristo venha crescer em nossos corações. E uma outra coisa que eu peço é que enquanto o meu amor por Cristo cresce, o seu, o pânico e o medo da morte seja diminuído. Amém? Eu sei que ela é inimiga, mas quando a gente está cheio de Cristo e ela vem, a gente tem que tomar cuidado para não dizer, vem minha amiga. Porque ela não é amiga, ela é inimiga. O certo é a gente dizer, Senhor, eu te entrego o meu espírito. Amém? Eu espero ter edificado um pouco mais a vida de vocês. Eu espero que tenha sido abençoador esse momento que a gente passou aqui. Esse sábado desgastante ouvindo a palavra de Deus. Eu espero que tenha edificado mais a nossa fé e o nosso coração. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu peço nessa tarde que o Senhor venha fortificar a nossa fé. Eu peço que o Senhor venha fazer o nosso amor por Jesus aumentar, ou até mesmo nascer, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê anjos que caminham do nosso lado. Anjos, ó Deus, que são homens, que são pessoas, Senhor, da igreja, que te temem, que servem para nos consolar, para nos ajudar. Senhor Deus, nos livre de caminhar com o flexível e nos livre de ser o flexível, ó Deus. Que a gente seja sempre perseverante e que a gente continue até o fim, Senhor, sabendo que quem chama é o Senhor. Nos encoraja, ó Deus, a viver até o limite da vida, Senhor, para que naquele último dia a gente possa dizer, Senhor, eu entrego o meu espírito a Ti. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Senhor, e nos faça exemplo para os nossos irmãos em Cristo. Que a gente possa ser um fiel a Deus. Que a gente possa ser um cristão.
na vida dos outros. E eu peço o poder do Teu Espírito para nos livrar de toda a cilada do diabo. Que o Teu Espírito esteja conosco, porque Ele é a maior companhia que temos aqui. É em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém.